Professor, cortisol contribui com a lipólise? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Galera, é o seguinte, se liga só, a galera manda muitas perguntas para mim, eu acho muito bacana, é legal que você faça a sua pergunta, porque a sua pergunta pode virar um vídeo aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube. E aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça a sua inscrição, ative o sininho, é 100% gratuito e você vai aprender, tem muito conteúdo aqui de fisiologia, treinamento, avaliação física para turbinar o teu conhecimento e te ajudar a ser referência na sua região, beleza? Olha só, então é o seguinte, presta atenção, eu recebo muitas perguntas e as perguntas eu vou transformando aqui em conteúdo, em vídeos para a galera aqui do nosso canal. E a pergunta que eu recebi foi a seguinte: professor, o cortisol de alguma forma ajuda no metabolismo de gordura? Bom, quando a gente fala em metabolismo de gordura, automaticamente nós que somos da fisiologia, vem na nossa cabeça aquele overview do processo de metabolismo de gordura, que vai envolver três grandes processos que são processos independentes, entretanto eles estão relacionados, que é o processo primeiro de lipólise, e a lipólise vai acontecer ou dentro da célula muscular ou dentro da célula adiposa, que pode ser qualquer célula adiposa instalada aqui no corpo, e o processo de lipólise ele tem como objetivo pegar a molécula de triglicerídeo, que é uma molécula grande de gordura, quebrar essa molécula, fracionar essa molécula para você poder liberar no sangue o ácido graxo livre e também o glicerol. Bom, uma vez feita a lipólise na célula adiposa ou na célula muscular, obrigatoriamente essa gordura ela fica livre, Então, por exemplo, a gordura da célula adiposa corporal, ela acaba indo para o sangue, e o sangue tem um transportador de ácido graxo, um transportador de gordura, que é uma proteína chamada albumina. Então, o ácido graxo, ele vai se ligar à albumina, a albumina vai transportar esse ácido graxo até o músculo esquelético, e aí esse ácido graxo ele vai entrar dentro do músculo esquelético, dentro lá do sarcômero, e tem todo um mecanismo de transporte para carregar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria, onde vai ser oxidado e eliminada a gordura. Então você tem o processo de lipólise, você tem o processo de transporte no sangue e você tem o próprio processo oxidativo, o processo de beta-oxidação, o processo de oxidação da molécula de gordura que vai acontecer na mitocôndria, beleza? Bom, e aí a pergunta foi, o cortisol, ele contribui com alguma coisa nesse processo? E a resposta para essa pergunta é sim. O cortisol, ele é um hormônio chamado de hormônio lipolítico. O que é um hormônio lipolítico? São hormônios que estão associados à estimulação do processo de lipólise, tanto na célula muscular quanto na célula adiposa. Então, se você, por exemplo, imaginar que hormônio ele vai chegar na célula adiposa e a função desses hormônios é estimular enzimas. E você tem enzimas que precisam ser ativadas para você poder quebrar a molécula de triglicerídeo e separar lá os ácidos graxos do glicerol e todo mundo ficar disponível para ir para o sangue. Então olha que interessante, olha esse gráfico aqui comigo. Esse gráfico mostra o papel do cortisol para modelos de treinos cardiorrespiratórios. Então vamos imaginar um treino numa intensidade relativa moderada, um treino aí de um volume considerável, pelo menos uns 40 minutos. Então aqui eu tenho tempo de esforço em minutos e aqui eu tenho a quantidade de cortisol, que é o amarelinho no sangue, e a quantidade de ácido graxo, que é o vermelhinho no sangue, beleza? Então olha que interessante, conforme você começa o treino, conforme você começa o exercício, a quantidade de ácido graxo no sangue em relação ao repouso, ela cai nos primeiros 10, 15, 20 minutos de treino. Por que que cai? Porque é lógico, eu tenho ácido graxo livre no sangue, o músculo começa a contrair, o músculo vai começar a roubar esse ácido graxo livre do sangue para poder gerar energia para sustentar esse treino em intensidade moderada, beleza? Só que olha que interessante, à medida que o ácido graxo livre no sangue cai, porque o músculo está captando, roubando esse ácido graxo livre do sangue para gerar energia, a gente repara que aqui por volta de 15, 20 minutos de treino, a quantidade de ácido graxo livre no sangue começa a aumentar. E ela aumenta até ficar num nível maior do que era a quantidade de ácido graxo livre no sangue numa situação pré
treino em repouso. E aí vai aumentando aqui, porque conforme vai aumentando o volume, vai precisando de mais energia e, portanto, eu preciso ter mais gordura, eu preciso ter mais ácido graxo livre disponível no sangue. A curva amarela é a curva do cortisol, do hormônio cortisol. E aí o que a gente percebe? Por volta de mais ou menos, isso são valores médios, por volta de 15 minutos de treino, o cortisol, o nível de cortisol, a quantidade de cortisol no sangue começa a aumentar e atinge o seu pico aqui de ação de liberação no sangue por volta de mais ou menos uns 30 minutos, 25, 30 minutos, e aí começa a diminuir a quantidade de cortisol no sangue. Então o que você começa a concluir? Você começa a concluir o seguinte: mais ou menos nesse período de tempo, para um treino cardiorrespiratório de intensidade moderada, o cortisol é um dos 3 hormônios lipolíticos que contribui para a ativação da lipólise em célula adiposa. Por quê? Porque se eu aumento o cortisol vem na célula adiposa. O cortisol é um hormônio que vai ativar as 3 enzimas necessárias para o processo de lipólise, que é a TGL, que é a lipase, que é a monoglicerol lipase. Conclusão da história, conforme essas enzimas vão quebrando lá o triglicerídeo e vai liberando para o sangue ácido graxo livre, a quantidade de ácido graxo livre no sangue começa a subir. Então perceba que à medida que o cortisol aumenta no sangue, a curva de ácido graxo livre no sangue também começa a aumentar. Só que a ação do cortisol vai ter uma ação muito efetiva, aqui alguma coisa entre por volta de 20, 30 minutos, 40 minutos. Então o cortisol vai ser um hormônio que vai contribuir bastante com a ativação da lipólise e, consequentemente, a liberação de ácido graxo livre para o sangue. Ah, professor, mas aqui, mesmo depois de 40 minutos de treino, a quantidade de ácido graxo livre no sangue continua aumentando. Por que continua aumentando? Porque a lipólise de tecido adiposo continua acelerada. Então, se o cortisol caiu, a pergunta é, por que continua aumentando? Ah, aqui tem um segredo. E esse segredo eu vou colocar no quadro na cor rosa. Na cor rosa é o seguinte, ó. Na cor rosa é o hormônio GH. Professor, como assim o GH? Eu achava que o GH era um hormônio anabólico associado à hipertrofia. E é verdade, ele está associado ao mecanismo de hipertrofia. Só que o GH, ele é um hormônio que ele é dicotômico, ele tem 2 ações. Ele tem uma ação anabólica, que você já conhece, e ele tem uma ação catabólica, que é atuar na célula adiposa para poder estimular esse processo de lipólise. Então perceba, ó, o cortisol aumenta, o cortisol vai aumentando, a quantidade de ácido graxo livre vai aumentando também, beleza? Só que o cortisol aumenta e abaixa. Se o cortisol ele aumenta e começa a baixar, mas a taxa de gordura de ácido graxo livre no sangue continua aumentando, é porque tem outros hormônios estimulando a lipólise. E um desses outros hormônios é inclusive o próprio GH. Então perceba que mais ou menos 30 e poucos minutos de treino, 40, eu começo a ter aumento significativo do GH, e aí o GH ele assume o papel da ativação na lipólise que teria, por exemplo, esse cortisol. Então é muito interessante essa discussão hormonal, né? Porque, por exemplo, se você pensar na pessoa que quer emagrecer, com treino contínuo, moderado, essas coisas todas, eu preciso fazer maior volume. Não tem jeito, tem que ser maior volume. Não quer fazer maior volume, faça outro modelo de treino. Porque quando eu tiver maior quantidade de minutos no treino, eu vou ter GH atuando, eu vou ter adrenalina atuando, eu vou ter noradrenalina, eu vou ter glucagon atuando, e aí eu potencializo a taxa de gordura disponível no sangue, que você está vendo que ela aumenta aqui, conforme aumenta obrigatoriamente o tempo de exercício. Beleza? Beleza? Essa é uma das contribuições do cortisol. Então, gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe aqui a sua pergunta, a sua dúvida, sugestões. A sua pergunta é muito importante porque ela pode virar um vídeo aqui no canal. Compartilhe com os amigos e se você não está inscrito, está esperando o quê? Faça a sua inscrição, ative o sininho, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. E ó, se você gosta de fisiologia do exercício, se você tem dificuldade em entender e aplicar a fisiologia do exercício na prescrição do treinamento, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, que é um link sobre um dos cursos online do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Masterclass Fisiologia do Exercício, o passo a passo para você aplicar a fisiologia na prescrição do treinamento. É um curso de fisiologia que vai te ensinar a usar na prática, no seu dia a dia, a fisiologia do exercício.
na prescrição do treinamento. Então, vai lá, clica, é um curso que tem 15 módulos, cara, acho que tem 16 bônus, desses bônus tem 2 planilhas para você, que legal, né? Tem 2 planilhas, vai lá, conheça, porque tem uma condição mega ultra especial só para você, que é aqui do canal do YouTube, beleza? Beijo no coração, tamo junto, valeu, tchau!